Fala, meu povo! Chegamos com mais uma aulinha no nosso curso preparatório para concursos, o Átomo, e seguindo a nossa caminhada, após a independência do Brasil, nós temos o primeiro reinado. Então, o Brasil ele passa por dois reinados. O primeiro, chefiado ali por Dom Pedro I, aí nós temos a regência, que é um momento muito conturbado, e, enfim, a posse do filho do Dom Pedro I, que é o Dom Pedro II, dando início ao segundo reinado. O primeiro reinado é um período também muito conturbado. Vocês vão perceber que o Dom Pedro I, ele se equivocou em várias atitudes. Ele não foi o grande imperador que todo mundo imaginava. Mas, enfim, vamos lá. Bom, primeira coisa é uma discussão que eu já levantei nas minhas redes sociais. Vou até ler aqui junto com vocês. Dom Pedro I foi nosso herói, o homem que escolheu o Brasil em detrimento ao seu país de origem, que era Portugal. Então ele veio para o Brasil, filho do Dom João. Ele não nasceu aqui, mas foi criado aqui. E ele é um grande herói nacional no sentido de que ele deu o grito da independência. E aí nos liberou de 322 anos de colonização portuguesa. E aí a pergunta é o seguinte: como que o homem que nos liberta da colonização, ele não é um herói nacional do nível que o Simão Bolívar é para alguns países latino-americanos, ele como o grande líder da independência de alguns deles? E aí a resposta ela é um tanto quanto complexa. O Dom Pedro I é, sim, um herói nacional, mas ao mesmo tempo também ele é bastante criticado pelas suas atitudes. Então, eu acho que, como todos nós, ele tem seus pontos positivos e negativos. Então, ao falar do primeiro reinado, eu acho que o que tem de mais importante são os equívocos do Dom Pedro I. São os seus erros que levaram à sua abdicação e posterior morte em Portugal. Então, são 6 importantes fatos que levaram Dom Pedro I a perder popularidade, mesmo o homem que nos deu a independência. Primeiro ponto, o Brasil se tornou independente e precisava, obviamente, de uma Constituição. Nós precisávamos de leis que regrassem o nosso país. O Dom Pedro I encomenda uma Assembleia Constituinte, que produziu uma Constituição, ficou até popularmente conhecida como Constituição da Mandioca, porque ela definia que para você concorrer às eleições e para você poder votar, você tinha que ter um determinado ganho com alqueires de mandioca. Então você tinha que ser um dono de propriedade rural. Era esse o status para se poder ser eleito no Brasil. Então é uma coisa meio ridícula para os tempos de hoje, mas na época fazia algum sentido, porque eles queriam era limitar as eleições a pessoas que fossem donas de terra, que produzissem algo. No caso, escolheram farinha de mandioca, mas enfim. E essa Constituição não foi aceita pelo Dom Pedro I, porque ela tirava do imperador alguns poderes. E aí ele mesmo encomendou uma nova Constituição, e essa sim se tornou a nossa primeira Constituição em 1824. Qual que é o problema? É uma Constituição que previa os 3 poderes, a ideia lá
do iluminista Montesquieu, que é o executivo, judiciário e legislativo, porém, ela previa também o poder moderador, que era um poder acima dos três poderes, uma instituição que só foi usada para o Brasil e Portugal. Realmente, uma medida que não faz sentido, né, uma pessoa ter um poder acima dos poderes. Então, ele já, para quem esperava um país moderno, naquela época já se deparou com mais do mesmo. Mais ou menos aquela ideia de um soberano acima de qualquer poder. Bom, outro problema foi uma revolta contra esses poderes quase absolutistas do Dom Pedro I, uma revolta que eclodiu em Pernambuco, ela eclodiu em Recife, ficou conhecida como Confederação do Equador, liderada ali pelo Frei Caneca, e ela se espalhou ali pelo Nordeste numa tentativa de se separar do Brasil e criar ali uma república, já que o Brasil, naquele momento, não era uma república como os Estados Unidos. Então, essa revolta foi duramente enfrentada por Dom Pedro I, inclusive usando mercenários ingleses, e isso não foi bom para ele, porque estávamos começando ali um novo país com uma ideia de modernidade, uma ideia de um país que fosse diferente do que existia antes, e essas atitudes só foram corroborando o fato de que a independência só foi independência para as elites brasileiras. Então, esse duro enfrentamento a essa rebelião não caiu bem no gosto popular. Um outro motivo foi a perda de um território que havia sido conquistado pelo pai do Dom Pedro I, o Dom João VI. Nós perdemos a Cisplatina em uma guerra com os nossos vizinhos. O Dom Pedro I não conseguiu manter esse território, que se tornou o Uruguai em 1828. Então foi um duro golpe, e um governante que estava ali tentando se equilibrar no poder, perdendo um território que havia sido conquistado pelo seu pai. Outro problema, talvez o principal, esse aí eu acho que foi a grande bola fora do Dom Pedro I. Em 1826, o seu pai morreu lá em Portugal, o Dom João VI, e aí, quando todo mundo imaginava que o Dom Pedro I estava preocupado com o Brasil, que ele havia escolhido em detrimento a Portugal, ele havia rompido com Portugal, dado o grito da independência, criado um país para ele, para nós, enfim. E aí o Dom Pedro I, ele se apresentou como herdeiro ao trono português, desagradando os brasileiros, Todo mundo imaginava que ele estava preocupado era com o Brasil, mas enfim, ele se apresenta lá em Portugal como postulante máximo ao trono português. Sabia que não daria para conciliar os dois tronos, já que agora eram nações separadas, e aí ele abdica ao trono de Portugal. Então ele vai, se apresenta como herdeiro ao trono, toma posse, abdica ao trono e coloca como a princesa regente a sua filha, que tinha apenas 7 anos de idade. Na verdade, o que ele faz? Ele promete casar ela com seu irmão, Dom Miguel, um casamento muito, muito estranho, dentro da própria família, e o irmão dele, mais novo, o Dom Miguel, ele iria se casar com a filha dele
ou seja, com a própria sobrinha do Dom Miguel, quando ela atingisse a maioridade, e enquanto ela não atingisse a maioridade, o Dom Miguel iria tocar Portugal. E aí, evidentemente, o Dom Miguel, ele, que a princípio havia aceitado essa situação, ele desiste e entra em guerra civil com as tropas do Dom Pedro I, barra a sua filha Maria da Glória, que mais para frente virou rainha mesmo, Maria II, mas enfim. Então, Dom Pedro I entra numa guerra civil com seu irmão pelo trono de Portugal. E todo mundo ficou muito chateado, como que um cara que era imperador do Brasil vai para Portugal para colocar a filha dele no trono, se preocupando com o trono português, ao invés de realmente se preocupar com o que interessava a ele, que era a situação do Brasil. Então, por fim, isso aí foi provavelmente a gota d'água que desestimulou muito o apoio dele por aqui. Bom, um outro fato que também corroborou para a perda de popularidade do Dom Pedro I, tinha um jornalista no Brasil, o italiano, chamado Libero Badarò, e o Libero Badarò tinha um jornal, e esse jornal ele denunciava os desmandos dos governantes, principalmente Dom Pedro I. E, numa noite, em São Paulo, ele foi surpreendido e assassinado. E, evidentemente, a população, ela, obviamente, acusou o Dom Pedro I, mais ou menos com o que aconteceu ali com Vargas, ali no atentado da Rua Toneleiro, quando o principal rival do Vargas, ele sofreu uma tentativa de homicídio, todo mundo já apontou o dedo para o Vargas, enfim. Então, como ele denunciava os desmandos do Dom Pedro I, a morte dele causou uma sensação de que o Dom Pedro I tinha sido mandante, enfim, algo que ficou muito mal explicado ao longo da história. E, por fim, o Dom Pedro I, já desconfiado, já impopular por aqui, ele começa a trocar todo o alto escalão do seu governo, tirando brasileiros e colocando somente portugueses. Então, é um cara que, a princípio, ele havia trocado o Portugal pelo Brasil e depois parece que resolveu destrocar. Ficou mais próximo aos portugueses do que até mesmo aos brasileiros. E aí, em 1831, uma briga generalizada ocorre no Rio de Janeiro, chama Noite das Garrafadas, mas que durou 3 dias, brasileiros brigando com portugueses. Uma rixa impressionante, e o Dom Pedro I, ele percebeu que não tinha mais clima para governar o Brasil. Abdicou ao trono brasileiro, então é muito estranho, Ele havia escolhido o Brasil antes, agora escolhe Portugal, abandona o Brasil, deixa aqui como príncipe regente o seu príncipe herdeiro, melhor dizendo, o seu filho de apenas 5 anos de idade, teria que aguardar então a maioridade para ser coroado imperador do Brasil, volta para Portugal para se concentrar nas guerras contra o seu irmão, vence a guerra, consegue coroar a filha, mas morre lá de tuberculose com apenas 35 anos de idade, após se envolver em batalhas, enfim, está bem fraco. Então, é um camarada que, infelizmente, é muito polêmico. Ele parecia não saber o que ele queria. Você quer Brasil, é Portugal, Você quer tudo, você quer o trono do Brasil para você, ou de Portugal para sua filha, que era a intenção dele, manter a filha como rainha de Portugal, com o irmão dela sendo regente até ela adquirir a maioridade, e deu tudo muito errado. Ele perdeu o Brasil, como também perdeu a vida lá em Portugal. Então é uma pena
a oportunidade perdida por Dom Pedro I de iniciar um país moderno, diferente do que vinha sendo antes. Bom, e aí vamos para os exercícios ligados a essa matéria. Bom, aí uma pergunta bem direta, às vezes acontece isso em concursos, geralmente as perguntas de concursos, elas vêm com gráficos, vêm com um texto, muita interpretação, mas às vezes ocorre também de saírem questões mais diretas. Então nós temos que trabalhar todo tipo de questão aqui. Então vamos lá. Qual evento foi crucial para que Dom Pedro I renunciasse ao trono? Então vamos lá. Guerra da Cisplatina até que foi um dos motivos de perda de popularidade do Dom Pedro I, já que nessa guerra ele perde um território que durante um período ali fez parte do Brasil, que depois veio a ser o Uruguai. Mas não foi a gota d'água, né? Não foi o evento crucial. Assassinato de Líbero Badaró, também estava na aula, também foi um ponto para a perda de popularidade do Dom Pedro I, mas não foi a gota d'água. Morte de Dona Maria Leopoldina, também foi um ponto que eu não citei na aula, mas chateou muito a população brasileira, porque o povo gostava muito dela e ela teve uma morte um tanto quanto misteriosa, suspeita-se até que o Dom Pedro I pudesse ter agredido ela, ela teria caído de uma escada, se machucado, enfim, e não teria conseguido se recuperar desses ferimentos. Então, não foi a gota d'água, mas foi mais um motivo para a perda de popularidade do Dom Pedro I. Noite da agonia também não se aplica, então ficamos aí com a noite das garrafadas, que foi uma noite em que brasileiros e portugueses saíram na pancada lá no Rio de Janeiro, e foram 3 dias de grandes tumultos entre brasileiros e portugueses, exatamente por uma rivalidade criada pelo próprio Dom Pedro I. Os brasileiros ali com medo de uma recolonização, enfim, de uma regressão das liberdades que o Brasil havia adquirido, enfim. Então, Noite das Garrafadas é a melhor das respostas aí para nós. Aí mais uma questão direta, mas que abre caminho para muitas discussões aqui. A primeira Constituição elaborada no Brasil e rejeitada por Dom Pedro I recebeu o nome de... Então vamos lá, para aprender um pouquinho também da história do Brasil. Polaca não é. Polaca é a Constituição de 1937, encomendada por Getúlio Vargas, e que deu a ele plenos poderes, iniciando o período chamado de Estado Novo, que vai ser tema aqui mais para frente, quando chegarmos na era Vargas. Constituição Cidadã é exatamente a atual Constituição do Brasil, de 1988, a 7ª Constituição brasileira. Ela é uma Constituição que foi apelidada de cidadã. Vamos para a letra C. Constituição do Gado é uma resposta que aparentemente é ridícula, né? Que não se aplica, e realmente não se aplica, mas por que ela foi colocada aí como uma distratora? Porque a resposta correta é a letra D, Constituição da Mandioca. Porque nessa primeira Constituição, que nem chegou a ser oficializada, ela definia que para você ser eleito e poder votar, você tinha que ter um determinado poder financeiro ligado a alqueires de terra
plantadas com mandioca, que iriam produzir farinha de mandioca, enfim. E aí tinha o cálculo lá do valor da farinha da mandioca. Então, era uma forma de restringir as eleições aos produtores rurais, aos grandes latifundiários da época. Então, a nossa primeira Constituição, que não chegou a ser uma Constituição oficializada, ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. E aí eu acho que o autor dessa questão colocou ali Constituição do Gado para tentar confundir a mente do estudante, né? Porque gado é pecuária, mandioca é agricultura, pecuária e agricultura formam a agropecuária, então talvez ele confundisse o estudante. Então a letra correta é D. E o E brasileiro, aí pela lógica, não se aplica. Todas as constituições que o Brasil já teve são constituições brasileiras, né? Então não se aplica. E aí uma questão que caiu no Enem em 2006, um pouco mais elaborada, mas no estilo que comumente cai aí nos concursos. Então vamos lá. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas e entregou-lhe os seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Então é uma notícia de 1883, décadas depois da independência. Então está noticiando aí exatamente a libertação do Brasil do domínio português. Então está falando aí, ó, desde a capital do Brasil, né, naquele momento, Rio de Janeiro, até o lugar mais remoto, vamos todos comemorar o dia em que o Brasil se tornou uma nação soberana. Então vamos continuar aqui. As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com... Então vamos lá. Comemorar a independência do Brasil, ato que nós anualmente fazemos. Está diretamente ligada ao quê? Né? Qual o motivo de comemorarmos todo ano essa independência, que inclusive as últimas comemorações geraram até polêmicas, né? Se foram apropriadas por A ou por B, enfim, mas não é essa a nossa discussão no momento. Então vamos de baixo para cima para analisarmos cada uma das opções. Está relacionada com a consciência da população sobre os direitos adquiridos posteriormente à transferência da corte para o Rio de Janeiro. Já vou adiantar para vocês, qualquer questão do Brasil Império, da Primeira República, que vier, consciência da população, né? A população unida que é contra a Portugal, enfim, a população em busca da proclamação da República. Esses grandes acontecimentos da nossa história, tanto a independência quanto a proclamação da República, eles foram liderados pelas elites brasileiras. Então, tudo que conecta isso ao protagonismo popular geralmente está errado, tá bom? Então, consciência da população sobre os direitos adquiridos, né, não se aplica muito bem. D. O apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país. Isso aí não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, né? C. Os interesses de senhores de terras que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão.
Bom, não pode existir, sinceramente, nenhuma opção mais equivocada do que essa. Essa é a mais errada de todos os tempos. E os senhores de terras, eles eram totalmente contrários à abolição da escravidão. Eles eram escravocratas. Eles dependiam do trabalho escravo para as suas economias. Tanto é que a abolição só veio 66 anos após a nossa independência. Então é uma questão, é uma opção completamente equivocada. B, o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou logo após 1822. Bom, a elite brasileira já dominava alguns cargos políticos, mesmo antes da independência. Mas, mesmo que se aplique isso, né, que com a independência do Brasil, obviamente, mais brasileiros passaram a participar do alto escalão, não é esse o motivo, né, de comemorarmos a independência todo ano. Então vamos usar a lógica também, né, gente? Vamos usar lá. Nós vamos comemorar a independência porque a elite domina os cargos políticos. Então é uma questão, é uma opção que nitidamente não faz muito sentido. Aí vamos para a construção e a manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Corretíssima. O Brasil, ele é criado, né, como nação em 1822 e carecíamos muito ainda de um sentimento nacional. Nós não nos víamos como uma nação, como todos nós brasileiros. Tanto isso é verdade que depois do primeiro reinado, que é o nosso próximo assunto, a regência, vocês vão ver que pipocam revoltas por todo o Brasil, né, algumas objetivando a separação do nosso país. Então, o cara que é gaúcho, lá no Rio Grande do Sul, ele se vê muito mais como um gaúcho do que como um brasileiro. Então, essas comemorações da independência, elas reforçam o caráter nacional. Somos o Brasil, somos uma coisa só. Somos o mesmo povo, mesmo com etnias e culturas tão diferentes. Enfim, então o objetivo sempre foi esse, né? Manter a identidade brasileira, principalmente nesse momento inicial aí, onde isso era muito nebuloso. Nós estamos ainda construindo uma nação. Demorou? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula com a regência. Fica com Deus, todo mundo. Abraço do Clebinho.